Talvez a maior frustração que temos hoje não é porque não alcançamos tudo aquilo que desejamos, mas a nossa incapacidade de reconhecer aquilo que Deus já colocou em nossas mãos. Hoje eu quero falar sobre uma mulher chamada Penina, e a sua história se encontra no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, e eu quero ler rapidamente com vocês a partir do versículo 4, que diz o seguinte: Quando Eucana apresentava o seu sacrifício, ele dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um de seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção especial porque a amava, apesar de o Senhor não ter lhe dado filhos. E sua rival a provocava e zombava dela porque o Senhor não tinha dado filhos a ela. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor e cada vez Ana chorava e ficava sem comer. Essa é a história. Um homem, duas esposas. Uma esposa tinha filhos e a outra não. E existia competição e rivalidade entre elas. É muito fácil nós nos colocarmos no lugar dos injustiçados. Talvez seja fácil para você se colocar no lugar de Ana hoje, mas eu quero te desafiar nesse devocional a se colocar nos sapatos de Penina. Por quê, Carla? Porque aquilo que atormentava Penina ainda atormenta muitas mulheres na nossa geração. Um espírito de comparação. O texto diz que Penina enxergava Ana como sua rival. E o significado de rivalidade é comparação, é competição. E a competição, ela reina no coração de uma mulher que ainda não descobriu a sua identidade em Cristo Jesus. E é por isso que ela, mesmo tendo tudo que tinha, não conseguia reconhecer que era abençoada. O problema de Penina não era que ela não tinha o amor especial de Eucana. O problema dela é que ela não reconhecia que ela tinha filhos, que ela recebia suas porções e que ela era abençoada por Deus. Portanto, a primeira lição que eu tiro da história da vida dessa mulher, que serve para mim e para você, que a comparação, ela nos faz cegas às bênçãos que Deus já nos entregou. Refletindo sobre essa história, o Espírito Santo me trouxe à memória aquilo que o salmista Asaf escreveu no Salmo 73. Ali ele relata um dos piores momentos da sua vida, quando ele sentiu inveja da vida dos ímpios, daqueles que não temiam ao Senhor. E aquilo foi tão destrutivo para o coração de Asaf que o fez até questionar se valia a pena servir a Deus. Olha só o que ele diz no versículo 13 do Salmo 73. Foi à toa que mantive meu coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? Minha irmã, escute isso com atenção. Essa é uma estratégia do inimigo para nos aprisionar debaixo desse espírito de inveja, de competição. Nos faz focar na ilusão, porque não é a realidade. Hoje em dia, a nossa geração é especialista, né, em mostrar uma realidade que ela quer mostrar. E aí você começa a comparar a sua realidade à ilusão da vida de outras pessoas, e essa não é uma comparação justa. E essa é uma estratégia que o inimigo usa para te fazer sempre focar naquilo que o outro tem, naquilo que o outro alcançou, e nunca focar na fidelidade de Deus na sua própria história. E esse espírito, ele corrói a nossa fé, ele destrói o nosso coração de dentro para fora e nos faz começar a questionar a bondade de Deus para conosco. E isso é muito sério. Penina tinha filhos, Penina recebia a sua porção, Penina se esqueceu do quanto que ela era abençoada. A pior tragédia que pode acontecer na vida de uma mulher não é não alcançar todos os seus sonhos, mas não reconhecer a graça de Deus na sua vida, minha irmã. Nós temos tudo o que precisamos, nós temos mais do que merecemos, e nós vamos continuar vivendo debaixo dessa pressão, desse espírito de competição, enquanto nós não tirarmos os olhos do lugar errado. Sabe qual era o problema de Asaf? Sabe qual era o problema de Penina? É que os olhos deles estavam no lugar errado. E a segunda e última lição que eu quero deixar com você: volte a olhar para Ele. Volte a olhar para Deus, o autor e consumador da sua fé. O Salmo 73 vai relatar para nós que no momento que Asaf entrou no templo, no momento que ele voltou a olhar para o Senhor, ele finalmente entendeu o dilema do seu coração. E ali ele vai nos relatar uma das coisas mais lindas que nós lemos na palavra de Deus. Ele diz a partir do versículo 21, percebi então quando? Depois que ele olhou, voltou a olhar para Deus,
que o meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. A inveja nos despedaça por dentro. Nós gostamos de focar na Ana, mas a verdade é que o coração de Penina estava despedaçado. Fui tolo e ignorante, versículo 22. E aos teus olhos devo ter parecido um animal irracional. A inveja, a comparação, a competição nos faz agir de forma irracional. Versículo 23, e no entanto, ainda pertenço a ti. Tu seguras a minha mão direita, tu me guias com teu conselho e me conduzes a um destino glorioso. Finalmente Asaf entendeu no versículo 25, quem mais eu tenho no céu além de ti? Eu te desejo mais que a qualquer coisa na terra. A minha saúde pode acabar, o meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração e Ele é a minha possessão para sempre. Aleluia! Penina não percebeu que tudo aquilo que ela precisava, ela já tinha. Mas, infelizmente, nós não sabemos o fim da história de Penina, o fim da história dessa mulher, mas a boa notícia é que a sua história ainda não acabou. Ainda eu e você temos uma oportunidade de permitir com que o Senhor reescreva a nossa história. A gente não precisa, você não precisa continuar nessa caminhada de comparação contínua. Você não precisa continuar nessa caminhada de insatisfação, de amargura. Hoje você pode ser curada. Hoje você pode ser liberta. Se você voltar os seus olhos para o autor e consumador da sua fé e perceber que aquilo que você acha que te falta, Ele tem em abundância derramado sobre a sua vida. Né? Talvez você nunca tenha se colocado no lugar de Penina, mas vale a pena refletir hoje. Será que existe uma Penina escondida dentro de você? Será que existem competições sendo alimentadas em segredo dentro do seu coração? Será que um sentimento de insatisfação, de inveja que ninguém sabe ainda está aí dentro? Eu quero dar essa notícia para você. O Senhor Jesus, Ele tem cura para o seu coração. Ele tem uma nova história para você. Você tem uma identidade em Cristo Jesus. Você não precisa se comparar, você não precisa estar em um certo status para se sentir amada e valorizada, porque Ele te conhece pelo nome, Ele pagou o mais alto preço pela sua vida e você tem muito mais do que você pode imaginar em seu amor. Assim como Paulo nos diz em Romanos, o que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nada pode nos separar. O Senhor, Ele não está aqui apenas para consolar as Anas, mas Ele está aqui também para curar as Peninas. Abre o teu coração e eu tenho certeza que hoje Ele tem cura para você e Ele tem uma nova história para escrever. Que Deus te abençoe.